Boa tarde, meus amados irmãos. É com alegria que cumprimento a todos e de uma maneira muito especial. Desejo do fundo do meu coração que Deus nos abençoe e nos guarde ao estudarmos juntos mais esta lição tão linda, maravilhosa. Nesta semana, tratando o terceiro tema da série Lições da Bíblia, do quarto trimestre de 2013. O tema dessa semana, então, sacrifício. Gostaria de convidá-los para uma prece. Santo Deus, te agradeço pelo teu amor, teu carinho, o teu cuidado por nós. Especialmente te agradeço pelo sacrifício tão grandioso que tu tens feito na história do universo para salvar e redimir os seres que caíram. E que, lamentavelmente, o maior sacrifício do universo foi inevitável para quitar este preço e nos trazer a salvação. Nós, a raça caída. Queremos te suplicar neste momento a compreensão da tua palavra, a unção do teu Santo Espírito, não só para compreendermos, mas para praticarmos e também explicarmos às pessoas, ao mundo ao nosso redor, o teu plano salvístico para todos nós. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, o verso 1. Paulo abre este tema dizendo: rogo-vos. Não é um pedido normal, é uma súplica, implorando. Rogo-vos, irmãos, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, porque isto é o vosso culto racional. Veja, meus queridos e meus amados irmãos, que 3 pontos nós podemos destacar nessa abertura. O primeiro deles é que Paulo sabia mais do que falava. Para estar rogando, para entrar numa matéria dessa, suplicando às pessoas, os seus irmãos, que essa súplica, esse grito, chega aos nossos ouvidos até hoje. Porque ele sabia muito mais do que ele estava falando. E como ele mesmo viu em seu arrebatamento, e revelou que são ditos indizíveis, não achou como detalhar muitas das coisas que ele viu lá, mas o suficiente para rogar, para que nós nos entreguemos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Rogar para mim, por mim e por você, para que todos nós possamos ver o que ele viu, sentir o que ele sentiu e ter a convicção que ele dormiu nela, sabendo que um dia ele vai ressuscitar e vai viver no meio daquelas maravilhas que ele um dia viu. Por isso ele suplicou, por amor a ele e a todos os que o cercavam e a todos os que viriam a se converter futuramente. Paulo rogou para que pudéssemos viver eternamente a experiência que ele passou alguns momentos e teve a certeza, dormiu na certeza de que um dia eternamente participará dela. O segundo ponto desse contexto, o sacrifício vivo, santo e agradável. Realmente, estamos vivos. E servir a Deus é um sacrifício vivo. Não é fácil. Mas é por Ele e com Ele que teremos toda a providência necessária para a vitória.
que só vamos compartilhá-la com Cristo, que Ele já antecipou, quitando o nosso preço. Mas a nossa parte é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz circunstancial e seguir ao Senhor. O terceiro ponto, o culto da razão. Isso é uma questão de lógica. Qualquer um que estuda a palavra de Deus não faz mais do que obrigação, mais do que a simples expressão de inteligência, é de aceitar e cultuar esta mensagem como foco na vida de cada um de nós. O segundo tema da lição, o primeiro, sacrifício. A experiência agora do tema foi remontada a Gênesis, no capítulo 3, do verso 9 ao 21. Meus amados irmãos, se lermos do verso 9 ao 21 de Gênesis 3, pausadamente, e prestarmos atenção, tentando vivenciar aquele momento, tentar olhar com os olhos que Deus olhou, tentar olhar com os olhos que Adão e Eva olharam, tentar sentir a respiração de ambas as partes, nos colocando em qualquer dos três lugares ali, meus amados, abaixo do Getsêmani, este ato relatado em Gênesis 3, de 9 a 21, foi o diálogo mais dramático da história do universo, revelado das Escrituras. Em primeiro lugar, porque Deus teve que perguntar. Olha que dificuldade para Deus chegar frente a frente, para enfrentar a situação que ele ia enfrentar. O próprio Deus perguntou aonde que estava, quem ele sabia precisamente o lugar onde ele estava. Que situação! Deus criando um clima de diálogo, criando um clima favorável para que as orientações e tudo que desencadeasse do momento daquele encontro pudesse render alguma forma de valor que proporcionasse a salvação do casal. Porque na maioria desses tipos de encontros, seja entre patrão e funcionário, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre líderes e membros, quando o encontro é dessa natureza, o desgaste, a tensão, a tristeza, a dor, geralmente não proporciona não dá muita esperança. E é exatamente esse tipo de clima que o Senhor começou a enfrentar. E em segundo lugar, o encontro fatal. Para abrir mão de alguém muito especial que o Senhor amava demais, que era o casal. Principalmente, revelar a indigesta condenação que o Senhor teria que revelar diante dos fatos ocorridos naquele momento. E por último, em terceiro lugar, assistir o terror nos olhos daquele casal que ele tanto amava. E assim mesmo, ter que lhes decretar a sentença originada de forma compulsória por um Deus de amor. Deus não tinha outra saída. E estava disposto a investir tudo para o resgate.
daquele momento, daqueles seres que descenderiam a partir dali, no meio das trevas, e Deus teria ali 4.000 anos para preparar essa descendência toda, através de muita orientação, de muitos rituais, de muitas situações que constrangeria a natureza, porque afinal de contas, um animal da natureza também estava envolvido lá no Éden. E como disse Paulo um dia, toda a natureza geme por causa do pecado, com dores de parto. Animais seriam sacrificados, sangue seria derramado, e salvação e perdição passaria a fazer parte da história deste planeta, que até então não tinha conhecimento aberto e explícito aqui. Sabemos que o pecado entrou no céu um dia, mas agora, definitivamente, passou a fazer parte deste mundo. Este planeta, a partir desse encontro fatal, se tornou o grande hospital do universo. Porque em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 ao verso 12, nos relata que enquanto o Pai estava aqui, resolvendo essa parada do Éden, colocando o casal para fora, com um sacrifício expiatório, Miguel, o seu filho, o arcanjo Miguel, lá no céu, batalhava contra o dragão e os seus anjos, que naquele momento não se sabe se ele estava com as roupas do casal na mão, que o casal ficou nu. Aqueles dias estavam nu. E estava lá contando vitória, abrindo guerra, e uma guerra armada. Uma guerra violenta. Aonde os seres caídos que optaram em seguir a Lúcifer na rebelião, foram lançados aqui nesse hospital também. O verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse diz: alegrai-vos, vós os céus que neles habitais, porque ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse tempo pouco que lhe resta, para quem vive o tempo que ele vive, e ainda vai ficar 1000 anos depois que Jesus voltar, realmente é pouco. Mas para mim e para você, não. Nós já entramos dentro do 7º milênio da história de pecado nesse planeta. E a igreja, o santuário, foi a UTI desse hospital, colocada para isolar caso a caso, inicialmente de maneiras cerimonialistas, ritualísticas. O beabá, o jardim da infância e da redenção, seria ensinado à raça caída, para que um dia o fundamento educacional da redenção ocorresse no Calvário. E que a faculdade pudesse ocorrer na entrega de cada eu, negando a si próprio, tomando a cruz e seguindo a Cristo. E a pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, PhD, pudessem ser exercidos na nossa glorificação em Cristo Jesus, recebendo o dom da imortalidade, fazendo parte do grupo de jurados que julgarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos e voltarão a viver neste mundo, num novo céu e numa nova terra. Tudo possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Só basta que creia, que se entregue e que aceite a proposta oferecida gratuitamente pelo Criador do Universo. O terceiro tema da lição: tipos de sacrifício.
animais limpos, cereais, bebidas, dentre outros tipos de alimentos, representavam tanto ofertas espontâneas como compulsórias, obrigatórias. Ofertas de gratidão e ofertas de obrigação. Essas de obrigação, Cristo assumiu. Liquidou a conta. E um detalhe muito interessante. O diabo, mesmo na história do Antigo Testamento, sempre procurou imitar as coisas de Deus para lesar os filhos de Deus, os filhos da luz. Lúcifer teve a oportunidade de se recuperar, que nós vimos lá em Jó, capítulo 1, verso 6. Ele foi até representando o planeta Terra na reunião lá no céu. Ele teve chance de se recuperar. E ao invés de aproveitar a chance, ele continuou se endeusando, querendo atribuir para si méritos e louvores, ao invés de render honras e louvores a Deus. O orgulho, quanto mais ele penava, mais crescia o orgulho nele. Ele não abria mão do orgulho próprio. E a exaltação própria levou ele à perdição eterna, como leva qualquer um que vive também do orgulho próprio, da exaltação própria. Veja que ele tentava, se você pegar lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 17, lá está dizendo o seguinte: vocês oferecem sacrifício aos demônios e não a Deus, a deuses que nem conheciam, deuses novos que surgiram por aí. E o bezerro de ouro, em pleno Sinai, dentre outras oferendas, para provocar a ira de Deus. E será que isso mudou alguma coisa? Será que mudou? Por acaso não tem por aí um monte de religiões pregando evangelho de prosperidade, com ofertas compulsórias, verdadeiros atos extorsivos contra a cristandade, contra as vítimas de Satanás, sendo vitimadas mais ainda por lobos vestidos de ovelhas, que pregam um evangelho antibíblico? Porque o Senhor disse que as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Todo mundo sabe biblicamente que fidelidade nos dízimos, em ofertas, é automático, vai ter bênção do céu. Tudo feito proporcionalmente às bênçãos que Deus tem colocado, como diz Deuteronômio 29, 29. Mas sabe, irmãos, o diabo continua fazendo imitações para desviar o contexto, o conteúdo sagrado do verdadeiro louvor das ofertas voluntárias, das ofertas espontâneas, porque as compulsórias não existem mais. Cristo pagou a conta definitiva. E esse paralelo é feito porque, para lembrar que com o mesmo assunto, dízimos, ofertas, tanto no Antigo Testamento nas cerimônias, no Novo Testamento e como hoje nos nossos dias, o diabo continua criando babilonices, badernas, confusões que resultam em vítimas, levando as pessoas à miséria, e principalmente à miséria espiritual, a falta plena de fé, a morte espiritual. Vários tipos de oferta continuam. Aquelas inspiradas na palavra de Deus, que aconteceu no Antigo Testamento e continua acontecendo nos nossos dias. Espontâneas.
espontâneas e proporcional às nossas bênçãos. Se tem bênção, tem a oferenda. Se não tem bênção, não tem oferenda. E tudo é feito espontaneamente, sem obrigação, sem imposição. E ai daquele que escandalizar qualquer um dos meus pequeninos. Melhor fora pendurar a pedra da mão no pescoço e lançar ao mar. As delegacias do consumidor andam aí com pilhas e pilhas de processo contra religiões que pregam esse tipo de doutrina de prosperidade antibíblica. Esse tipo de evangelismo jamais foi autorizado por Deus. Ao que se consta nas Sagradas Escrituras, Cristo é o centro de todo o Evangelho. É o centro da palavra, é o centro da pregação, é o centro da salvação. Nada mais pode ocupar esse lugar. Nenhum pregador tem o direito de atrair para si a atenção da igreja, a atenção da adoração ou do louvor. E muito menos extorquir a congregação para se enriquecer. Isso é antibíblico e vai prestar conta com Deus um dia, severamente. Arrependa-te antes que seja tarde demais. O quarto tema dessa semana: sacrifício no Monte Moriá. Sabe que esse lugar, para mim, teria um nome bastante interessante. O símbolo da fé genuína. Esse é o qualificativo ideal para o Moriá. Por tudo que aconteceu ali. Como mesmo lá ficou registrado, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Jeová Ired, esse termo, o Senhor proverá, é o símbolo da verdadeira fé, da fé genuína, limpa e pura e certeira. Veja como é que ali exemplificou bem em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, no verso 6. Do mesmo jeito que Isaac carregou a madeira nas costas, subindo o monte, Cristo carregou o madeiro, também subindo o monte do Gólgota. Do mesmo jeito que o pai, Abraão, subiu o monte para entregar o seu único filho legítimo, o Senhor também amou o mundo de tal maneira que levou o seu unigênito, subiu com ele o Gólgota, o caveira, para entregá-lo à cruz, em sacrifício por nós, para pagar a nossa conta. Como foi legítimo a representatividade de fé lá no Moriá. Verdadeiramente, o único da espécie foi entregue por mim e por você. Isaac não reclamou, Jesus também não reclamou. Ambos aceitaram pagar o preço que fosse pela redenção minha e sua, de nossos pais, de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos irmãos de fé, de nossos amigos e de todos aqueles que caíram um dia. O quinto tema desta semana: vida por vida. Baseado em Levítico 17, 10 e 11, nós vimos que o sangue jamais serviria de alimento.
Dentre muitos motivos, o principal deles, que ele serviria de expiação. E qualquer animal ao ser sacrificado limpo, o sangue deveria ser derramado sobre a terra e coberto com pó. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para ver como que não só a natureza geme com dor de parto, como disse Paulo, mas como o Senhor também sente e sentiu esse drama tão elevado, de um preço tão elevado, pago pela redenção. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 5, 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 5, diz que Salomão, só para sacrifício de consagração daquele santuário novo, recém-construído, ele ofereceu 22 mil bois e mais 120 mil ovelhas. Meus queridos irmãos, tenta imaginar a extensão da área coberta por essa quantidade de animais. Nós estamos falando aqui de 22 mil bois. Nós estamos falando aqui de 120 mil ovelhas. Imagine o cheiro do sangue desses animais sacrificados, todos naquele mesmo dia. O cheiro da queima, da gordura e das sobras. Que visão mais horrível! Que para minimizar essa tão dramática situação, ainda tinha os músicos para tentar ajudar a tranquilizar a cabeça de quem estava assistindo aquilo, para tentar entender o verdadeiro sentido de tudo aquilo, que era o projeto divino para a salvação da raça caída. Ver se essa cena não combina terrivelmente com 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 8, que diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e pelo resplendor de sua vinda. E como diz Apocalipse no capítulo 20, entre o verso 7 e o verso 10, na investida de Satanás para cercar a cidade santa, o número dos perdidos são como a areia do mar, que serão queimados em um só dia. Areia do mar, para sumir de vista. Gog e Magog, extensão e expansão. Ar, terra e mar. Tudo debaixo do fogo e enxofre. Que tristeza, que preço alto que o plano da redenção custou para Deus o tempo todo. Que preço alto. Mas um dia, à custa de pisar na cinza dos ímpios, daqueles que rejeitaram o tempo todo esse projeto tão maravilhoso de vida e essa fiança tão cara, paga, mas nós vamos ter que sair e pisar nessa cinza e participar de um novo céu e de uma nova terra, onde habita a eterna justiça. O quinto tema da lição: sacrifícios hoje. O sacrifício vivo. Toda pessoa é consagrada a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus morreu para salvar membro de qualquer religião, de qualquer parte e condição de vida do planeta Terra. Morreu para salvar Lúcifer. Morreu para salvar os anjos que caíram. Mas infelizmente, não só anjos, mas também seres humanos, dia a dia, têm optado pela perdição.
mesmo tendo sido consagrados para ser salvos, mesmo tendo sido chamados para a salvação. Se aceitarmos, estamos salvos. Essa é a consagração. Mas se não aceitarmos, já era. A única maneira de voltarmos para onde jamais deveríamos ter saído, eternidade, é aceitando a conta paga pelo próprio Deus, oferecendo o seu unigênito por nós. O sacrifício, porque a porta é estreita. E lembre-se, não existe fé sem renúncia. E finalmente o sétimo tema. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 12. E Patriarcas e Profeta, página 55. Nos diz que a experiência do Moriá derramou luz aos entes celestiais e puderam finalmente entender bem melhor o plano da redenção. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós também entendamos de uma vez por todas o custo do amor de Deus para salvar não só os nossos primeiros pais, como para salvar a mim e a você. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Que possamos compreendermos toda essa estrutura sacrificial da história do plano da redenção e que em nossas vidas possamos espontaneamente, em espírito e em verdade, entregando o nosso corpo em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Ti, Senhor. Demonstrando definitivamente a verdadeira razão da nossa fé. Agradecemos e Te pedimos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.